Olá, investidor! Está começando mais um Visão Técnica, o programa de análise técnica do InfoMoney. Hoje é sexta-feira, 19 de setembro, e eu tenho comigo Leandro Martins, que é analista-chefe da Valpires Corretora, a corretora que está em primeiro lugar no ranking de carteiras recomendadas do InfoMoney. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Thiago? Tranquilo. Leandro, vamos fazer uma análise primeiro de Ibovespa, Petro e Vale. O Ibovespa teve uma semana de recuperação após a dura queda na semana passada, mas fechou os dois últimos pregões em queda, né, Leandro? Correto. O que você está esperando para o Ibovespa na semana que vem? Acompanhando aqui o gráfico, nós temos um zigue-zague de alta, né? Tendência de alta plena no nosso mercado. Ao traçar uma paralela nesta LTA, a gente percebe que o mercado estava bem esticado, né? Ou seja, ele tem um ritmo de alta que já pede uma correção. Ele tinha ultrapassado esse ritmo de alta. E foi o que aconteceu. Ele pediu a correção até esta LTA, que é o ritmo do zigue-zague. Perfeito? Nós estamos aonde hoje? O Ibovespa está testando essa linha, né? Está com um descanso saudável, com já a possibilidade de retomar esse movimento de alta. Então, caso ele renove aqui este topo deixado, vale sim nova entrada no mercado. E esse topo é onde, Leandro? Na região aqui de 59 mil pontos, pouquinho abaixo de 60 mil pontos. Quando que seria interessante um stop de investidores, esperar melhorar o mercado, caso ele sinaliza uma realização mais forte? Na perda dessa LTA, essa linha de tendência de alta. Que hoje está na faixa de 57.800. Nessa faixa de 57.800, um pouquinho abaixo, tá? Quem quiser segurar um pouquinho mais neste fundo, também não seria tão distante, seria um pouquinho mais conservador, tá? Ou seja, nós temos duas faixas que o Ibovespa está testando, que para onde romper, na minha opinião, vai sinalizar aí para onde vai o mercado. Continua alta ou apresenta uma correção mais forte, que seria não apenas a correção da alta anterior, e sim uma correção agora, caso perca esse patamar, de todo esse movimento deste canal de alta, tá? Bom, então no primeiro momento, o Ibovespa pode continuar numa tendência de alta, principalmente se romper os 60 mil pontos. Isso, ainda ele não perdeu a LTA, ele continua nesse canal altista, ele só precisa agora retomar o movimento. Agora perdendo essa LTA e até os 56 mil pontos, aí é ladeira abaixo. Né? Aí já é uma sinalização de correção bem mais forte, aí o investidor tem que sair para depois poder voltar mais barato, tá? Então não é ficar em cima do muro, mas realmente tivemos uma semana de indefinição, né? Correção saudável, precisaria agora segurar na CLT e voltar a subir. Caso não segure, é sinalização baixíssima nos mercados. Legal. Agora vamos analisar Petrobras e Vale, as duas principais blue chips da Bolsa? Vamos. A gente percebe também Petrobras bem parecido com o índice, tá? Então a gente pega aqui a união dos fundos e percebe a CLTA. Então, o mesmo cenário gráfico do Ibovespa a gente percebe na Petrobras. Então, temos aqui o topo, região é de 22,60, mais ou menos, e a LTA, um pouquinho abaixo aqui dos 21, tá? Então, você vê que o mesmo cenário que o Ibovespa criou, Petrobras também criou. Ficou muito caro, né? Subiu bem mais do que a paralela aqui do canal de alta, pediu correção, perdeu a mínima do candle, que eu até comentei no outro programa que é um gatilho bem interessante. Perder mínima. Não é porque tá caro, você vai vender por vender. Isso o Ibovespa, qualquer ativo. Interessante ter um gatilho. Perdeu mínima, você entra aí bem próximo ao topo. O mercado desabou. E olhando Petrobras, eu gosto muito de figura. Mas não dá para se desprezar uma sinalização de curto prazo através de candlestick. E para quem já conhece um pouquinho as principais formações, sabe que tivemos aqui no topo, na paralela do canal, mostrando caro, um dia seguinte esse topo, que é o padrão envolvente, é o engolfo do corpo anterior, não precisa engolfar, não precisa envolver todo o candle, dá para só pensar no corpo sem as mínimas, né? Tivemos o padrão envolvente e o engolfo, que sinalizou sim essa correção de curto prazo. E este repique, que também foi forte, né? Um repique aqui em dois pregões quase 10%, tivemos um outro padrão de reversão. Que é o contrário, você olha o engolfo, inverte. O corpo maior agora está atrás, não na frente. O corpo menor está na frente. Parece uma criança na barriga da mãe, que é a mulher grávida, é o harami. Então você vê que
a Petrobras foi bem didática para quem gosta de candlestick, que é uma sinalização interessante de curto prazo. Passar para Vale. Então sempre interessante nos nossos programas, né? Falar pivô, falei de pullback, falei de renovação de topo descansado, hoje estou falando de candlestick. Então, para os investidores do site, é interessante também aprender, né? Não só seguir o analista, e sim aprender algumas técnicas. O que chama a atenção em Vale? Tendência de queda bem acentuada nas últimas semanas, tem uma LTB. E este fundo é bem perigoso. Se a gente der um zoom out, você vê que é um fundo bem longo aqui, né? Uma região de fundos distante. E que se perder essa região aqui de fundos, pode cair forte. Vou colocar aqui até uma linha destacando, né? E o pior, quando você olha esta oscilação lateralizada com perda de volatilidade, como se fosse um triângulo, você vê que anterior a esse triângulo nós temos o quê? Um mastro. Então, se renovar esse fundo, periga renovar aqui esse mastro para baixo, onde a queda é violenta, né? Pegando o fundo principal no pior dos cenários. Então, tudo pode acontecer, né? Graficamente, a Vale está no momento perigoso que tem que ser estopado se renovar esse fundo principal aqui, né, do ano passado, tá? No entanto, no curto prazo, que é o que a gente tem que monitorar mais, que é onde a análise gráfica funciona melhor, né? Não dá para ter uma visão muito de longo prazo pelo gráfico, mas já no curto a médio prazo você tem ótimos níveis de acerto pela análise técnica, tá? E o que chama a atenção no curto prazo é este gap aberto aqui. Nós temos um gap aberto nesta região um pouquinho acima de 27, acho que até 27,20. E se renovar esse topo que foi deixado, daria uma ótima entrada para o curto prazo para ter como objetivo o preenchimento desse gap. Os gaps são super importantes, tá? Eu me lembro, acho que foi em 2009, nós tivemos um pregão de 6% de alta, justificado apenas por um gap aberto. Vou mostrar aqui para os leitores do site, porque é muito didático, tá? O passado é sempre repetido, os padrões são repetitivos. Esse gap aqui foi buscado nessa queda, e depois daqui só subiu, o mercado levou para cima o papel. E temos um outro gap mais didático ainda. Esse aí foi em 2012, né? Esse aqui foi em 2012. Esse gap aqui foi muito interessante. Esse pregão deu uma alta, que eu me recordo, de mais de 6%. Estava tentando formar esse fundo duplo, esse W, rompeu a máxima aqui dessa queda. No pregão seguinte, o mercado já veio raspando para levar até onde? Aquela região de gap. E gaps são regiões de ausência de ordens, ausência de memória de preço. Então, quando o preço vai naquela região, o preenchimento é muito rápido, porque na alta o comprador não acha vendedor em região de gap. E na queda o vendedor não acha comprador. Só vai encontrar quando preenche o gap. Você pode perceber que nesse pregão só parou de subir quando foi buscar o preenchimento do gap. Então o gap é muito interessante e a Vale tem esse gap aberto. Vamos comprar porque todo gap vai ser fechado? Não, tem que ter um gatilho. O gatilho que eu mencionei é romper aquele topo deixado. Agora, Leandro, esses dois gaps que você mostrou tiveram um comportamento diferente, né? Porque o de 2012 ele preencheu o gap e voltou à tendência contrária ao preenchimento do gap. E nesse aí ele preencheu e rompeu para uma contratendência. Como que eu opero esse gap agora dessa semana? O que prova isso? Prova que independente da tendência, se o preço começa em direção àquele gap, ele vai preencher. E depois de preencher, o mercado vai decidir, reverte ou continua, né? Então isso mais é uma prova que o gap é muito interessante. E se o preço está indo em direção àquela região de ausência de ordens, ainda mais se ativa com muita liquidez, como Petro, Vale, tem que operar. Então, para esse gap agora, que está aberto, havendo rompimento ali daquele topozinho, formando pivô de alta,
a gente pode entrar comprado para preencher o gap. Isso. Sendo uma primeira operação. Sendo o alvo lá, como você disse. O que vai acontecer depois, eu não sei, né? A análise gráfica funciona demais, na minha opinião. Tanto é que a minha carteira recomendada é grafista e está liderando. Mas porque eu não tento prever até o final do ano. Eu tento monitorar o presente para aquele mês, né? Outro mês é outra história. Eu troco muito a carteira, né? Então a análise gráfica funciona. Só que você não tem que ser a mãe de nada para prever o ano que vem. Eu estou prevendo o presente e o futuro próximo. Aí, com esse monitoramento é muito interessante. Bom, fim do primeiro bloco do Visão Técnica. No segundo bloco, vamos analisar as ações que vocês pediram ao longo da semana. Fique ligado.